Desde que Musk assumiu o Twitter há menos de um mês atrás, uma série de mudanças tem ocorrido, todas em sentido a uma maior liberdade de expressão, que era algo que ele mesmo já defendia e acreditava ser essencial para a humanidade. Ontem o Twitter pegou fogo porque Musk, como avisou há alguns dias atrás, revelou uma série de arquivos de bastidores que são extremamente importantes para entender um caso famoso durante as eleições americanas que favoreceu Biden e sobre a supressão de discurso dentro do Twitter. Depois também da polêmica, respondendo a pessoas, usuários do Twitter aleatório, ele falou algo também interessantíssimo sobre o Brasil e as eleições brasileiras desse ano. Vamos lá falar sobre essa história. Bom, antes de começar, eu queria só falar que vai ter uma série de prints que eu vou estar mostrando aqui da thread de tweets que rolou ontem com a polêmica e a exposição dos democratas e da esquerda americana. Também vai ter um no final sobre o caso do Brasil e o que o Elon Musk falou a respeito. Todos os tweets vão estar em inglês, mas eu vou traduzindo conforme eu for mostrando aqui. Bom, para começar a gente precisa falar resumidamente o que foi o caso do laptop de Hunter Biden. Hunter Biden, para quem não sabe, é o filho de Joe Biden, que também é o atual presidente americano e também foi vice-presidente americano no governo de Obama de 2009 a 2012. Hunter Biden, no meio de 2019, deixou um computador que estava danificado por causa de água numa loja de reparos no Delaware, nos Estados Unidos, e nunca mais voltou para buscar. O dono da loja, que se eu não me engano chama John, quando estava transferindo arquivos do laptop para um hard driver para poder reparar, descobriu que o laptop era de Hunter Biden e viu uma série de materiais que ele julgou ser preocupantes sobre possivelmente corrupção no exterior, lavagem de dinheiro, e resolveu contatar o FBI. O FBI, então, como já investigava o filho de Biden por crimes financeiros no exterior, apreendeu o computador. Esse material que foi coletado pelo dono da loja eventualmente caiu na mão de um jornalista que publicou um artigo, já isso em 2020, na corrida eleitoral para a presidência americana, que era disputada por Joe Biden e Donald Trump. E esse artigo foi publicado no New York Post e era um artigo que trazia uma série de dúvidas e indagações sobre como Joe Biden poderia ter ajudado o filho a se safar de investigações e acusações de corrupção quando foi vice-presidente dos Estados Unidos e na atualidade. Bom, como que entra o Twitter e o Facebook nessa história? Como isso era há poucas semanas da votação para a presidência dos Estados Unidos, o Twitter e o Facebook tentaram suprimir a história. E fizeram isso por diferentes meios, mas basicamente não deixando o algoritmo divulgar a história ou colocando links para o artigo como unsafe, né? Links de risco que podem ser hackeados para inibir que as pessoas clicassem ou simplesmente removendo. Esse é o contexto da história. Musk, há 2 dias atrás, publicou um Twitter dizendo que, bom, primeiro de tudo, né, algumas semanas atrás ele falou que ia usar o Twitter para divulgar arquivos sobre supressão da liberdade de expressão na plataforma e usar a própria plataforma para mostrar o que acontecia nos bastidores. Há 2 dias atrás veio a primeira divulgação. Ele disse que iam divulgar o que aconteceu nos bastidores do Twitter durante esse caso de Hunter Biden. E ontem, como ele prometeu, veio uma thread de tweets que foi feita por um jornalista também, jornalista e escritor de alguns livros, que politicamente está mais do lado liberal, e que fez um acordo com Musk para primeiro escrever toda a história baseada nos documentos que foram fornecidos pelo Twitter, documentos, e-mails, uma série de informações de bastidores que ninguém tinha acesso, mas o acordo foi, primeiro a gente vai divulgar no Twitter, uma thread no Twitter, e depois você pode usar o seu blog para divulgar a história que você escrever a respeito do caso. Bom, esse thread tem cerca de 40 tweets, mais ou menos, e primeiro começa introduzindo a gente ao que foi o caso. Bom, a thread do Twitter, que gerou toda a polêmica ontem,
começa com uma breve, os primeiros tweets ali são uma breve introdução, dando um contexto histórico de como o Twitter, a empresa, se transformou numa ferramenta de controle da informação, a pedido de agentes externos, né? Então ali o autor diz que na concepção do Twitter era uma ferramenta brilhante, né, que ajudava na comunicação em massa global, e que a empresa realmente honrava aquele mérito de ser um espaço livre de compartilhamento de informação e ideias. Com o tempo, a empresa se viu forçada a criar instrumentos para lidar com crimes. Por exemplo, ele cita crimes financeiros, ou até mesmo spams e bots. Mas com o tempo, o escopo dessas ferramentas foram aumentando, até que viraram ferramentas poderosas de manipulação de informação a pedido de outras pessoas, de terceiros. Ali ele mostra que existia um desequilíbrio, primeiro que existia pedidos de políticos constantemente para deletar tweets, bloquear contas, e que isso tinha se virado rotina, ao ponto de que, como ele mostra no e-mail que eu vou colocar aqui na tela, os pedidos eram simplesmente atendidos, sem questionamento nenhum, e a resposta que era dada é handled, que aparece ali, e que virou uma frase meio irônica ontem no Twitter, que muita gente começou a falar, que basicamente quer dizer que feito. Você manda o pedido, quero que delete o tweet XYZ, e bom, a gente já olhou e tá feito. É o handled. Ali também ele mostra que todos os políticos de ambos os lados, republicanos e democratas, republicanos representam ali a maioria da direita e democratas a esquerda americana, usavam desses canais de comunicação, sabe, dessas parcerias que eles tinham dentro do Twitter para banir contas e bloquear tweets. Porém, era um desequilíbrio, e ele mostra que era um desequilíbrio muito mais favorável aos democratas, que são a esquerda americana, do que aos republicanos. E ele usa essa planilha aqui, que eu vou colocar na tela também, para mostrar a quantidade de doações da empresa Twitter para democratas e para republicanos. E aí você vai ver que em todos os anos, 2019, acho que 2020 e 2022, a porcentagem de doações para democratas é sempre acima de 90%, às vezes chegando a 97%, 96%. Bom, primeiro dando essa introdução, mostrando de como o Twitter se transformou nessa empresa que controlava a informação. Antes era informação livre, depois a informação começou controlada, e além de ser controlada, era enviesada para os democratas, para a esquerda americana. Ele entra na história, finalmente, do Hunter Biden e começa a contar os bastidores. A primeira coisa grande que aconteceu foi a publicação daquela matéria que eu já coloquei aqui, posso até colocar de novo, do New York Post, que falava sobre possível envolvimento do Biden para proteger o filho de casos e investigações de corrupção no exterior, no 14 de outubro de 2020. Isso, para você ter uma ideia, que era no ano da disputa eleitoral para a presidência da República nos Estados Unidos, era há mais ou menos 2 semanas, um pouquinho mais, antes das eleições, que aconteceram no dia 3 de novembro de 2020. Depois da publicação dessa história, o Twitter, segundo o autor, se esforçou muito para suprimir o caso. E nesse tweet aqui, ele diz basicamente, né, que o Twitter deu passos extraordinários para suprimir a história, removendo links e colocando avisos de link perigoso, até bloquearam a veiculação por mensagens direta. Então, se você quisesse ali enviar uma mensagem com um link da reportagem direta para algum dos seus contatos, o Twitter bloqueava. E ele diz que essa era uma ferramenta reservada para casos extremos e usa como exemplo a P infantil, que eu não vou falar aqui o nome. Bom, logo em seguida disso rola o bloqueio da conta de uma pessoa importantíssima no governo Trump, que era Kayleigh McEnany, que era representante, basicamente, a spokesperson da Casa Branca, porque ela tweetou sobre essa notícia. E após ela tweetar sobre essa notícia, a conta dela foi bloqueada e a equipe do Trump enviou um e-mail furioso para o Twitter, querendo entender o que estava acontecendo. Ali começa uma pataquada, um problema dentro do Twitter, e mostra a fragilidade, como estavam as comunicações entre quem tomava as decisões e as pessoas que representavam o Twitter publicamente. Então é aí que a Caroline Strom,
que é a executiva de políticas públicas do Twitter, quando recebe esse e-mail, manda um e-mail pro pessoal que era responsável pela moderação, basicamente dizendo: what the fuck, que merda é essa, velho? O que tá acontecendo? Vocês podem dar preferência para isso aqui, resolver isso o quanto antes? Bom, a resposta que ela recebe, então, foi que a notícia e todos os links, a divulgação da mesma foi bloqueada e removida porque, de acordo com a política interna do Twitter, materiais hackeados, informação que era origem de materiais hackeados, não poderia ser vinculado. Então, baseado nisso, eles resolveram tomar essa decisão sem o CEO se inteirar, sem ninguém de relevância na empresa se inteirar, de bloquear. O problema é que esse hack deveria ter sido provado pela justiça, que tivesse investigado o caso. E isso nunca aconteceu. Não existiu o tal hack que as pessoas falavam. Mas mesmo assim, essas pessoas dentro do Twitter resolveram, com essa desculpa, banir a história. Basicamente, todos que estavam ali perceberam que essa história não ia colar e que era mais uma desculpa esfarrapada, e gerou um conflito interno dentro do Twitter, porque ninguém tinha coragem de tomar a frente e tentar reverter o problema. Bom, o caso da regulação dessa notícia e da moderação tanto do Twitter quanto do Facebook começou a sair pela culatra, basicamente, e causar mais dano à imagem da campanha do Biden, ao invés de ajudar, porque agora a campanha dele, há 2 semanas da eleição, estava sendo associado à censura e a controle de mídias sociais. A única democrata, segundo o autor do thread, que entrou em contato com insatisfeita foi a Ro Khanna, e ela dizia que aquela atitude, além de causar um dano à imagem da campanha do Biden, ela também feria a primeira emenda da Constituição, que é sobre liberdade de expressão, que é meio que sagrada para o povo americano. Bom, o outro caso também que o autor relata é a repercussão negativa desse caso, meio que causou o Twitter a contratar uma empresa de pesquisas para medir como estava o sentimento em relação a esse caso no meio político. E ali eles descobriram que existia uma insatisfação muito grande no meio dos democratas, ironicamente, porque eles achavam que a moderação não estava sendo bem feita e deveria existir mais moderação ainda. E o que eles dizem, que é extremamente irônico, é que essa moderação era necessária, a moderação das redes sociais, porque as redes sociais estão corrompendo a democracia e transformando a verdade em algo relativo. E também esses mesmos democratas questionavam a validade da primeira emenda, dizendo que ela não é absoluta. Como a gente não tem escutado isso hoje em dia por aqui, né? Bom, para finalizar a história, ele mostra que o Jack Dorsey é o CEO do Twitter, era naquela época, e ele não se inteira sobre essa história porque nunca chega nele até quase o final dela, e ele mostra como foi difícil reverter todo aquele bolo podre que tinha sido criado pela falta de comunicação e pela mal administração do caso. Mas resumindo, tudo começa porque um grupo dentro do Twitter que estava controlando, moderando conteúdo, e um grupo enviesado politicamente toma essa atitude de bloquear essa história 2 semanas da eleição e basicamente privou o público de saber coisas reais que poderiam impactar na escolha. E para fazer isso, eles contam uma mentira, dizendo que aquele conteúdo retirado do laptop havia sido um conteúdo produto de algo hackeado, o que não existiam provas, e basicamente era só uma desculpa esfarrapada. Bom, beleza. Ontem, depois desse thread ter sido publicado, ele deu muita repercussão, teve milhares de likes, retweets. Uma pessoa dentro do Twitter fez uma pergunta para o Musk e disse: Musk, quando a gente vai saber... ele assina como se fosse o mundo, né? Então, como o mundo vai saber como essas más administração e essa moderação enviesada de conteúdo influenciaram em eleições ao redor do mundo? E o Musk comenta, nesse tweet que também vou pôr aqui, que um dos lugares que ele suspeita que pode ter ocorrido esse tipo de manipulação foi no Brasil. E ele diz que, de acordo com tweets que ele tem lido, que pode estar acontecendo algo muito preocupante
no Brasil relacionado às eleições presidenciais que ocorreram aqui no mês passado. Bom, galera, essa é toda a história do primeiro episódio do que eles estão chamando de Twitter Files. Provavelmente hoje, pelo que o Musk tem dito nos tweets dele, sai um episódio 2, contando mais bastidores sobre essa história. E eu vou estar gravando o vídeo também e contando o episódio 2 assim que ele estiver disponível. Obrigado aí pela atenção e pela audiência. Por favor, se inscreva no canal e dá um like para ajudar. E viva a liberdade!